Johnny Doing, CEO da Grid Vortex, que elaborou junto com o Henrique Miguel esse painel que eles vão apresentar agora aqui para você, com o título de Discutindo T do IoT, Hardware Embarcado do Brasil. Ok? Muito obrigado. Bom dia. É bem interessante que a gente esteja aqui em 2014, na ESC Brasil. Vamos aqui fazer uma discussão sobre as coisas da internet das coisas, né? O IoT, Internet of Things. E pouca gente está discutindo as coisas. Muita gente discute a parte internet da internet das coisas, mas este congresso, que é o Embedded Systems Conference, ele é um congresso onde você tem as pessoas e as empresas que vão criar e que já estão criando as coisas desse ambiente de internet das coisas, né? Teve uma tradução de IoT bastante recente que eu vi, que é a internet dos trens. Quer dizer, essa tradução fica bastante próxima do IoT, a internet dos trens. Bom, o processo de desenvolvimento de tecnologia no Brasil, que já é uma preocupação de do mercado, das empresas, há bastante tempo, ele está intimamente ligado com para onde que nós vamos em termos de estratégia, em termos de matriz industrial, em termos de matriz tecnológica, né? Esse novo conceito, o novo contexto de mercado, que é representado pelo IoT, pela internet das coisas, ele traz, na sua, digamos assim, essa nova onda, nova moda de negócios e de coisas, eles trazem na sua tradução uma coisa nova, uma coisa que a gente não viu nas últimas, digamos, ondas de tecnologia. Essa coisa nova é a intersecção de vários modelos de atuação no mercado. Muitos observadores da internet das coisas afirmam que as empresas que serão as empresas players e as empresas dominantes nos mercados atingidos pela internet das coisas são empresas novas, que nesse momento têm menos de 3 anos de idade. E isso diz bastante sobre inovação, né? São empresas que tomam mais risco e são empresas que estão se voltando para novos modelos de negócios, muitas vezes. O que a gente vai ver hoje aqui é uma mesa de discussão bastante privilegiada, de players que estão com a mão no pulso do mercado, digamos assim, e que têm um ponto de observação de tudo que está acontecendo nos bastidores, né? A gente vai discutir com esse grupo como que se vê essas novas empresas, como que a gente vê esses negócios novos. Aqui na plateia a gente tem vários empresários que estão interessados nessas respostas. E tem aqui um ponto interessante, né? Muito embora os indicadores econômicos dos últimos relatórios de atividade econômica mostrem claramente que a atividade econômica, nesse momento, ela está desaquecendo, inclusive no setor tecnológico, a gente tem alguns outros indicadores que não são numéricos, né? E este congresso, nesse momento do ano, é um desses indicadores. A gente pode chamar isso de um indicador sociológico, né? Mas é inegável que o interesse de engenheiros e de empresas envolvidas no desenvolvimento de tecnologia, que a gente está vendo neste congresso, indica um ponto positivo. Quer dizer, este é a ESC Brasil, com o nível de atendimento, o nível de inscrições, o nível de interesse de quem mostra do lado das empresas de semicondutores, por exemplo, esta ESC Brasil representa um indicador positivo nessa direção de desenvolvimento. Eu gostaria de chamar o primeiro participante do nosso painel, que é o Henrique de Oliveira Miguel, do CEPIM, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, que vai começar fazendo uma breve apresentação. Henrique. Senhoras e senhores, bom dia. Agradeço aqui a organização do evento pela oportunidade de trazer aos senhores
uma visão sobre as ações não só do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, mas de todo o governo, sobre o ponto de vista essencialmente técnico. Nós temos, nesse período do ano, algumas restrições para apresentar programas de governo, então a nossa apresentação tem que ser mais técnica, em função de ano eleitoral, essas contingências aí de momento. Então, eu vou apresentar para os senhores ações essencialmente conceituais que visam promover o desenvolvimento do setor de tecnologias da informação no Brasil. Essas ações, na realidade, elas são desenvolvidas pelas equipes técnicas do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, da FINEP, do BNDES e de outras agências, então, que compõem uma equipe de governo que atua nessa área de política industrial e tecnológica para esse setor. Por favor, gostaríamos de discutir um pouco, então, conforme o Johnny mencionou, um pouco sobre a parte do TI, de Internet das Coisas, ou como mineiro, na Internet dos trens, porque não deixa de ser os trens da internet, ou o trem da internet, ou, sei lá, qualquer coisa nesse sentido. Próximo, por favor. A preocupação Posso usar aqui? Ótimo. A nossa preocupação decorre de um momento que se observou já há alguns anos na indústria de semicondutores e na indústria eletrônica em geral. Alguns anos atrás, no evento do CEITEC, o IMEC trouxe para a gente esse slide. É o Big Bang da eletrônica. Isso foi por volta dos anos 2002, 2003, no qual se identifica um conjunto muito grande de componentes e dispositivos que tiveram início com o transistor. Hoje, graças à maciça integração de componentes, já estamos chegando no limite da lei de Moore, nós conseguimos colocar 1 milímetro, ou até menos do que isso, uma quantidade inimaginável de dispositivos e componentes. O detalhe é que antes se fazia muito a integração com componentes digitais. Hoje se consegue integrar também sistemas analógicos digitais, mecânicos, eletromecânicos, o que traz, então, perspectiva e possibilidades de um desenvolvimento muito grande de sistemas, de produtos e também de dispositivos. Obviamente, no caso do Brasil, nós temos uma indústria que é essencialmente montadora de equipamentos, desenvolve tecnologia em alguns setores, mas aqueles produtos de maior consumo, nós apenas importamos os componentes para realizarmos aqui a montagem. Estamos falando dos microcomputadores, dos celulares, dos tablets, etc. Isso gera para o governo uma preocupação muito grande, que é uma dependência significativa da importação de componentes. Então, são só tópicos que eu vou trazer para os senhores, não vamos aprofundar essa discussão, a gente faz depois. As iniciativas dos últimos 10 anos buscaram, então, criar no país um ecossistema microeletrônico, reconstruir esse ecossistema no país, partindo da concepção de produtos, de componentes, a difusão e encapsulamento e teste. Obviamente, não é possível, e nenhum país tem, toda essa cadeia implantada para todos os componentes. É necessário, então, que se escolham determinados dispositivos. Não há como se produzir tudo para tudo, mas é necessário se trabalhar para que se acompanhe as tendências de mudanças que ocorrem nessa indústria e com essas tecnologias. Foram, então, estabelecidas empresas de projeto, que recebem apoio governamental nas 3 esferas, federal, estadual e municipal. Foram também atraídas empresas multinacionais para atuarem no Brasil e foram também constituídas empresas, principalmente na parte de foundry, que contam com apoio, financiamento e participação acionária de agências de fomento de governos de Estado. Todo esse ecossistema está em construção, então. Nós estamos, então, agora estabelecendo 2 focos de atuação: fomentar o modelo fabless e atrair investimentos em manufatura. É importante ainda atrair investimentos em manufatura. Construímos, então, esse conjunto de ações e medidas para apoiar o setor, que vai pacote de incentivos e benefícios, apoiar a formação e capacitação dos recursos humanos,
incentivar a pesquisa e desenvolvimento e apoio a projetos, atrair investimentos, estimular o respeito à propriedade intelectual e também utilizar os mecanismos de poder de compra do Estado, fomento e financiamento de uma forma geral. Esse é o conjunto de benefícios e incentivos que existem, um conjunto de leis federais, apoiado com mecanismos de financiamento e subvenção das agências de fomento, mas também de cidades e estados com as suas leis de inovação, e também um pacote de bolsas para apoiar pesquisadores, apoiar também iniciativas nas indústrias, nas empresas que desenvolvem produtos e componentes para essa área. Recentemente, cabe destacar a renovação da Lei de Informática por mais um período de 10 anos, ou seja, até 2029, o que traz mais perspectivas de investimentos para as empresas que estão chegando agora e que se beneficiam dessa desoneração do IPI se produzirem aqui no país. O que se busca, então? Esse é um slide que a doutora Wanda deixou com a gente aqui por volta do ano 2002, quando a gente estava elaborando isso aqui. O ecossistema da microeletrônica, na realidade, é um ecossistema que se aplica ao setor tecnológico em geral. Aproveita-se o talento inicial, que está aqui com os senhores, que estão nas universidades e no centro de pesquisa, se estimula o aperfeiçoamento dessa infraestrutura das universidades e do centro de pesquisa, melhorando, então, o talento aqui no Brasil ou fora. Busca-se apoiar a criação das empresas de projeto, de circuitos integrados, mas, conforme o Johnny provocou, empresas de projeto, ok? Para que desenvolvam novos produtos, para que, através das iniciativas legais, promovam o respeito à propriedade intelectual, mas também se beneficiem da exploração da propriedade intelectual, apoiem e destinem seus projetos para os fabricantes de bens finais, através dos mecanismos de incentivo às empresas que estimulam as atividades de pesquisa e desenvolvimento, supre todo esse ecossistema com recursos, sejam recursos de venture capital, seed money, recursos advindos das agências de fomento ou recursos de contrapartida das empresas que, para usufruírem dos benefícios existentes, precisam investir em pesquisa e desenvolvimento e forçar a operação desse ecossistema. Outra pergunta que o Johnny nos fez, de uma forma genérica. Como uma empresa pode se beneficiar? Bom, obviamente que não é um gráfico muito simples de se explicar rapidamente, mas vamos aqui do... Uma empresa de projeto e fabricação pode buscar benefícios, incentivos públicos, reembolsáveis e não reembolsáveis, nas agências de fomento e em grandes programas de governo. Podem buscar recursos junto ao Funtel, que é um recurso do Fundo Nacional para o Desenvolvimento do Setor de Telecomunicações, a Embrapi, que é um modelo que está entrando em operação, ou recursos junto ao BNDES, recursos também não reembolsáveis ou recursos reembolsáveis, existentes na FINEP e no BNDES, que são recursos muito interessantes para a empresa sob o ponto de vista financeiro. Essas empresas, então, ao desenvolverem seus projetos, seus produtos, podem solicitar, no caso de bens de informática e automação, o reconhecimento de produtos com tecnologia desenvolvida no país, para que tenham tanto os benefícios da Lei do Bem, Lei de Inovação e Lei de Informática, condições favorecidas do BNDES no financiamento desses bens para tanto a aquisição pública quanto para o acesso ao mercado privado. Não podemos esquecer que é fundamental, quando se desenvolve projetos em qualquer área, tem que ser projetos globais. Isso é fundamental. Não faz sentido termos empresas de qualquer porte pensando em atender apenas o mercado nacional. Então, o mercado público, o governo, as compras públicas são importantes, sim. O mercado privado interno é muito importante, é significativo, mas o mercado global está aí. E a competição hoje é realmente global. Bom, eu já estou encerrando. Um pouquinho sobre o Smart Society também, o Johnny perguntou. Isso foi um slide que a Associação de Empresas Japonesas nos trouxe. Tudo está centrado nos componentes, nos dispositivos. Controle de tráfego, controle de energia, sistemas de prevenção de desastres, monitoramento ambiental,
questões de segurança, questões médicas de saúde, isso é o mínimo que vai compor uma cidade inteligente. Não estamos falando aqui dos aspectos sociológicos, nem ambientais, nem culturais, mas isso é o mínimo que a gente precisa ter para se dizer que teremos no futuro uma sociedade inteligente. Transporte é importante, o carro, o veículo, chegando até a pessoa. Então, o nosso ambiente de trabalho, o nosso ambiente comunitário, onde moramos, o nosso ambiente de transporte e a pessoa, o indivíduo. Ou seja, abre-se o leque para uma grande variedade de dispositivos, de aplicações em todos os níveis, do nível mais baixo até o nível de aplicação. Esse é o conjunto de instituições do programa SEI Brasil, das Design House, que estão aqui presentes, farão palestras hoje, então não vou mencionar. E só resumindo, nós estamos, então, estabelecendo esse conjunto de medidas que ainda não é suficiente, temos muito ainda a fazer, a corrigir, a melhorar, mas estão disponíveis das empresas, das instituições de pesquisa, dos investidores em geral. Johnny? Muito obrigado, Henrique. Eu convido você a tomar um dos lugares do debate e vou convidar agora o José Escodiero, que é o presidente da Fast Company Brasil. Bom dia a todos. Obrigado pela presença, pelo convite, Johnny. Eu represento aqui no Brasil a ARM, que é uma das empresas líderes nesse setor de microeletrônica e também uma grande player nessa área de internet das coisas. Vou dar uma perspectiva rápida qual é a visão da ARM sobre a internet das coisas e depois deixar para o debate as nossas opiniões e posicionamento. Vamos ver se essa coisa aqui funciona, né? A internet das coisas. Ok. Então, antes de iniciar, eu queria colocar a seguinte perspectiva. A internet das coisas é um tipo de momento que a indústria está passando, divisor de águas. Então, pela primeira vez, você vai ter o hardware se misturando com o software, se misturando com telecomunicações, então uma integração de várias tecnologias. A gente escuta muito que o Brasil perdeu o bonde da tecnologia, que nós estamos correndo atrás. Sim, talvez a gente tenha perdido o bonde lá atrás, mas nesse momento, com a internet das coisas, está saindo um shuttle por dia. Então, nós temos muitas oportunidades. Por isso que é importante que esse grupo que está aqui e que tem foco no desenvolvimento de soluções, de produtos e serviços nessa área, se engaje nisso, porque é uma oportunidade muito grande e o nosso maior asset e maior necessidade que nós temos hoje é de talentos, e talentos que desenvolvam soluções nesse setor. Então, o foco aqui é tentar abrir essa visão para o grupo de desenvolvedores e também entender, junto com o governo e entidades, como que a gente pode fazer com que o Brasil seja um player importante nesse setor. A visão da ARM é que a gente imagina que talvez bilhões ou até trilhões de dispositivos vão estar conectados à internet, através de um protocolo de internet, na verdade, não é nem sempre a internet que está sendo conectada, nos próximos anos. O que aconteceu, de fato, com a vinda da mobilidade, e essa mobilidade saiu do desktop, foi para o notebook, do notebook para o telefone celular, e hoje a gente carrega conosco praticamente um servidor no bolso de cada um, e com isso nós passamos a não ter mais a obrigatoriedade de estar amarrados a uma conexão física. Até então, todas essas conexões aconteceram, e a partir desse momento, aí dos últimos anos, você tem as chamadas coisas inteligentes, onde a gente caracteriza exatamente a internet das coisas.
Hoje você já tem soluções em todas essas áreas que estão desenvolvidas pelo mundo. Você tem desde a área de ambiente, de farming. Aqui vocês vão ver algumas apresentações do pessoal do Seitec, que tem o brinco, que faz o tracking no gado. O Brasil, como vocês sabem, tem mais vacas do que gente, tem mais de 200 milhões de cabeças de gado para serem traqueados. Todas essas soluções já são realidade. Você tem logística, healthcare, uma série de informações que chegam através de dispositivos, vão para uma central, se conectam e retornam. Mais para frente eu vou dar esse detalhe. Hoje nós estamos passando por um momento onde você tem uma bifurcação. Nós já temos as chamadas M2M, Machine to Machine, há muito tempo. Você tem os networks de telefonia, de mobile, e, ao mesmo tempo, você está abrindo novas possibilidades, onde você vai ter alguns silos e vai ter um mercado completamente aberto, com inteligência em tudo que se fala, sensores e atuadores, e vários tipos de network, não só networking via mobile ou via conexão. Hoje, a gente definiria, resumidamente, que a internet das coisas tem os seguintes blocos de conexão. São sensores, cada vez menores, associados a microcontroladores, que fazem todo o processamento naquele pequeno sensor, e uma comunicação wireless. Mas essa comunicação wireless, que hoje ela está num ambiente celular ou Wi-Fi, ela vai mergulhar para dentro da gaveta de sapato da sua esposa. Negócio absurdamente verdade. Hoje já tem vários tipos de rádios sendo desenvolvidos, que você vai conseguir controlar até o número de sapato que a esposa está comprando. Então, esse propósito de nível de detalhe pode mergulhar o quanto mais você desenvolve no nível quase que infinito do controle. E essa informação, hoje você tem a internet das coisas ou integrada a um objeto, ou atachada a um objeto. Você tem aí já casos de mochila de crianças que você consegue acompanhar via GPS, se ela está indo para a escola, não está. Os wearables, né, que já é uma realidade nesse mundo, vocês sabem disso, e até os ingestibles. Né? Hoje você já engole uma pílula com uma câmera para fazer todo o acompanhamento de como funciona o teu organismo. Então, isso já é uma realidade. Agora, para que isso aconteça, você sempre tem essa situação. Você tem o dado sai desse sensor, vai para um hub, passa pelo cloud, toma, enfim, as decisões que têm que ser tomadas e devolve um controle para esse sensor. Várias coisas já desenvolvidas nessa área. Essa perspectiva que eu estava colocando. Ano passado, nós tivemos perto de 8 bilhões conectados à internet, com 1% só na categoria internet das coisas. A perspectiva é que em 4, 5 anos, esse número salte para 23 bilhões, e com a internet das coisas sendo 40% dessas conexões. Então, volto a insistir, isso é algo que o que nós falamos hoje aqui dá possibilidade de desenvolver várias soluções customizadas para o seu país. A chance de você ter um produto de consumo como um iPhone é muito mais difícil, né, nessa situação. Aqui nós estamos falando de soluções pequenas, empresas pequenas, como o Johnny citou. Algumas dessas empresas estão em construção e algumas delas ainda nem existem. O Gartner deu uma perspectiva que tem 5 mil novas empresas sendo formadas e que elas vão ser as grandes controladoras desse mundo de internet das coisas. Mas dessas 5 mil, nem 20% ainda está no mercado. Então, essa é uma oportunidade. Alguns habilitadores dessa tecnologia são os sensores, né? E aí nós estamos falando praticamente em
em microeletrônica, cada vez menores. Você tem a estandarização, os padrões, tudo isso ainda é um grande desafio. Que linguagem que eu uso, como é que eu conecto. Segurança dessa informação, o desenvolvimento aberto. Hoje, mais e mais, você tem micro placas que já te permitem prototipar rapidamente. Então, desenvolvimento é uma parte muito importante. Algumas discussões aqui, o Henrique apresentou vários fundos de acesso. Incrível é que a velocidade, o time to market é mais importante do que qualquer outra coisa. Às vezes é mais importante até do que o dinheiro. Então, as coisas associadas têm sempre muito a ver com a velocidade de entrega de um produto para o mercado. O Johnny aqui é um especialista nessa área, mas aqui, só para mostrar, essa é uma solução do que a gente chama de um Smart Lighting, usando já um novo protocolo, não sei se todos já escutaram falar sobre isso, que é um stack reduzido de instruções que cada coisa, vamos dizer aqui, numa linha de luzes, você tem lá um dispositivo, um pequeno hardware, que controla a lâmpada, mas faz muito mais do que controlar a lâmpada. Ele pode ser um hubzinho que a sua casa se comunica com aquele poste, que você aperta o botão e fala com segurança que há um problema na sua casa, tudo através de uma rede mesh sem fio, quer dizer, a informação vai passando de um poste para o outro, se conecta num router que joga para a internet e que joga para o cloud. Então, aqui você tem a ARM, por exemplo, adquiriu recentemente, há um ano atrás, uma empresa de software que faz essa SensiNode, uma empresa finlandesa, que foi lá desenvolvida por algum pessoal da ex-Nokia, academia na Finlândia, e que tem um protocolo para fazer toda essa comunicação associada a um microcontrolador. Então, aí mostra claramente que é um misto. Você tem software, você tem hardware, você tem comunicação, coisa que até então eram blocos estanques da tecnologia. E isso aqui hoje é 1/10 do que a gente chama de uma Smart City, do que a gente chama de um Smart Grid. É só uma aplicação que pode ser extremamente complexa e extremamente produtiva para a cidade. Em sumário aqui, virtualmente qualquer coisa física pode e vai estar conectada na internet. Busca de melhoria na eficiência, na qualidade de vida, novos produtos, novos serviços, né? Às vezes o hardware, que antigamente era onde você punha as margens e tal, vai ser só um instrumento. Você vai usar aquilo não para ganhar dinheiro na venda do produto, mas sim na venda do serviço, que já é uma constante, mas isso vai ser cada vez mais constante. Os iPhones são maquininhas de vender aplicativos, tablets, não iPhones, smartphones, né? Todos eles têm esse foco. E hoje, o que você gira de receita através dos aplicativos é infinitamente maior do que você gira de receita do hardware. Um ponto que vem a caminho aí é que cada vez menos consumo, né? Você tem a melhoria das baterias, mas também a melhoria do consumo, onde você vai ter um produto que a bateria dura 5 anos. E daqui a 5 anos, ele provavelmente, ou 3 anos, ele já vai ser obsoleto. Na hora de trocar a bateria, você vai jogar fora o produto antes de trocar a bateria. Sensores, IP, stacks, tudo isso vai permitir que essa inteligência seja conectada. E um dos desafios, o maior, talvez, desafio hoje em dia, é que você tenha standards para desenvolver isso. Toda a indústria está buscando por esses standards, é uma corrida para ver quem é aceito como um standard, e quem participar dessa corrida e, de alguma maneira, alguns vão vencer, alguns vão ficar para trás, vão determinar o seu futuro nesse mundo novo de internet das coisas. É isso para a minha abertura aqui. Disposição para as perguntas depois. Muito obrigado, Escudiero. Eu chamo agora a Irecê Fraga, do BNDES,
que vai nos falar um pouco sobre a perspectiva do mercado de IoT e também das coisas que o BNDES está fazendo, que são bastante numerosas. Bom dia a todos, obrigado pelo convite. Eu trouxe muito poucos slides, talvez eu nem ocupe o meu tempo, mas eu acho bom que a gente está aberto e está disponível para perguntas, né? Bom, o BNDES recentemente fez um trabalho, até a Ingrid, que está ali, estou vendo ela, foi uma das autoras desse trabalho, que fez um mapeamento do grau de agregação de valor das empresas que são beneficiárias da Lei de Informática, com a ajuda do Ministério da Ciência e Tecnologia, que deu a base para a gente, e também fez uma comparação das empresas que só têm um instrumento, só fazem o PPB, o Processo Produtivo Básico, dentro de suas instalações, com aquelas empresas que têm Portaria 950. Para quem não conhece, essa portaria é uma portaria que identifica aquelas empresas que, além de produzir no Brasil, além de montar no Brasil, elas também fizeram o desenvolvimento do produto no Brasil. Tá? Esse trabalho está disponível, é público, está disponível no site do BNDES, chama Inovação na Lei de Informática. Isso, o papel da Portaria 950 na inovação. É só entrar no site do banco. Eu recomendo que todos leiam, porque traz muito conhecimento em relação ao efeito. Traz muito conhecimento em relação ao efeito do que a gente. Eu vou usar uma cola aqui, porque minha apresentação não está legal. Do que a gente tem feito como instrumento público de fomento e como que isso. O que eu fiz? E uma das leituras que a gente tem nesse artigo é exatamente esses gráficos que eu estou mostrando aqui para vocês. O que ele fala, né? Ele fala que cada vez menos TICs, cada vez ao longo da última década, TICs agrega menos valor na transformação industrial. O que quer dizer isso? Estamos, de fato, indo no caminho da comoditização. Tá? Isso eu estou falando de história, né? Então, nos últimos 10 anos, estamos caminhando para a comoditização e temos, assim, um pequeno crescimento de faturamento da indústria. Mas estamos agregando menos valor. E quando você fala de indústria, só olhando a indústria e TICs dentro dessa indústria, essa queda é ainda maior. Você fala aqui de TICs antes representava 5,5% da agregação de valor na indústria e hoje representa 1,5%. A gente, como Banco de Fomento, como membro de executor de política industrial, olha para isso com muita preocupação. Né? Olha para isso e fala assim, gente, onde estamos indo? Só vai piorar. Né? Você vai passar para mim? Não pode passar. Tá bom, vou tentar. E aí, quando você olha para fora, isso a gente olha para o Brasil e vê esse panorama. Eu adoro, todas as minhas apresentações, quem já viu outra minha, vê que eu mostro esse slide, que eu acho ele muito legal. Porque ele fala assim, na nomeação do Papa em 2005, você tinha o pessoal que está lá atrás não está vendo, mas tem um celularzinho aqui embaixo. Tá? E na inauguração, na nomeação do Papa em 2013, é um mundo de celulares. Não é um mundo de pessoas, é um mundo de celulares. Né? Então, é engraçado que qualquer um que vai em qualquer evento vê que hoje em dia todo mundo filma. Outro dia eu estava você vai na missa, nego filma a palestra, a homilia do padre, né, para ouvir em casa depois. Então, assim, de fato, essas coisas são parte da nossa vida hoje em dia. Né? Não tem mais jeito. Todo mundo que tem filho mostra o tempo todo, troca as informações dos filhos pelo telefone. Então, assim, o mundo caminha numa velocidade e a gente olha para o Brasil e fala assim, gente, nos últimos 10 anos estamos nos comoditizando. Né? E aí, quando você olha mais para dentro ainda, de agregação de valor e o que tem dentro dessa indústria, você vê que o que determina a competitividade nessa indústria é software, é serviço, é vender solução, e aí eu concordo plenamente com o que o Escudero falou, mas também é domínio do componente eletrônico. Tá? Os circuitos integrados dentro de um celular como o iPhone são uma parte relevante de custo
e são uma parte determinante na inovação daquele produto. Né? A gente brinca que software maravilhoso não roda em cima de hardware que não viabiliza aquilo, não viabiliza aquela solução. Então, tudo parte de um domínio do hardware. E a gente, dentro do BNDES, tem esta visão. Tá? E quando você olha e aí vê o que está acontecendo, vê a internet das coisas, eu gosto até mais de um outro... O Escodeiro já falou bastante disso, eu vou passar para o próximo. Esse material do Gartner que o Escodeiro mencionou, eu trouxe aqui um slide, eu fico com pena que o pessoal lá atrás não está vendo, mas é exatamente a perspectiva de crescimento e de entrada de novas soluções de eletrônica embarcada, de software, de tudo, de TICs, dentro da vida das pessoas, que a gente chama de internet das coisas, mas a gente dentro do banco gosta do nome ubíquo, né? Que é a eletrônica pervasiva, que faz parte cada vez mais do nosso dia a dia. Só para vocês terem uma ideia, o BNDES ele opera de forma setorial. Então, a gente tem lá equipes especializadas em comércio e serviços e turismo, equipes especializadas em biotech, em papel e celulose, em agroindústria. E cada vez mais eu vejo o chefe lá da agroindústria, ou as equipes da agroindústria, vindo conversar conosco, que são as pessoas de TICs, porque eles lá recebem operações e projetos de investimentos em TICs. O que quer dizer isso? As empresas que não vivem no mundo de TICs, que não vivem no mundo da eletrônica, cada vez mais, para se desenvolver, terão que inovar em eletrônica. Né? Então, estamos vendo, aí eu fico discutindo com eles se é agroindústria lá ou se é TIC que fica comigo, que fica com a gente, entendeu? A gente tem essa discussão. Mas por quê? Porque a eletrônica é ubíqua, é pervasiva demais. Né? E aí, quando a gente olha para esse gráfico, a gente vê também um potencial de fragmentação das soluções. Isto é muito bom para um país que vem se comoditizando e que tem uma capacidade inovativa. Isso é muito bom. Por que nós, Brasil, não podemos ter startups? Por que nós, Brasil, não podemos ter novas soluções em internet das coisas? Para aproveitar desses mercados também. Tá? E aí, com foco nisso, o que a gente, como um banco de fomento, como alguém que lida desde grandes empresas até empresas muito pequenas, a gente tem feito? Eu trouxe aqui um slide só para vocês terem uma ideia do que o BNDES apoia do ponto de vista em semicondutores especificamente. A gente tem, eu poderia fazer mais uns 2 ou 3 slides sobre o nosso apoio para as empresas de eletrônica, para as empresas de hardware também, que a gente tem produto também, tá? Em semicondutores, isso aqui, estamos falando de um mundo mais arriscado e que, da última década para cá, o BNDES se dispôs a atuar tomando mais risco, sim, apoiando essas inovações e apoiando esses projetos, e de maneira estruturante, inclusive ajudando a fazer esses projetos ficarem de pé, né? Ajudando a tentar tornar isso tudo uma realidade para o país. Né? Então, a gente tem uma série de fomentos, de operações não reembolsáveis, grants, que a gente chama, né? Para projetos de circuitos integrados. A gente tem hoje 10 projetos que foram realizados e 6 chips que já foram concluídos. Aí, só para vocês terem uma ideia da ordem do valor, quase 130 milhões de reais aplicados ao desenvolvimento de microeletrônica. A gente tem operações, e aí diversas, com a nossa cadeia de semicondutores hoje. Eu acho que é importante que vocês saibam que hoje já existem alguns embriões e que a gente cuida com muito carinho e quer que dê certo e acha que tem potencial estratégico. Né? Então, CEITEC, o pessoal do CEITEC está aí, eu sei. A SIX, que mais recentemente se associou a um grupo argentino que se chama Unitec. A Smart e a HT, que fazem encapsulamento. Além de todo o apoio e presença que a gente tem, tanto no CEI Brasil, e conhecimento de muitas das empresas e das design houses também públicas e privadas, a gente tem uma atuação muito próxima com eles. Para terminar, eu vou deixar um slide para vocês, que é um slide que a gente usa nas nossas discussões internas, que
que diz exatamente assim, onde quer que o Brasil quer estar em inovação, em desenvolvimento de microeletrônica, em hardware embarcado, né? Isso aqui serve para tudo, gente. O que eu quero? Eu quero desistir de desenvolver uma indústria de microeletrônica? Eu quero ter uma perspectiva derrotista e achar que o bonde passou? Ou eu quero olhar para as oportunidades que tem na frente de internet das coisas, eu quero inovar, quero pensar em novos produtos e quero fazer um desenvolvimento e me inserir de alguma forma nessa cadeia, encontrar espaços de diferenciação e de competitividade aqui. Tá? O BNDES, aí eu já posso falar para vocês e falo mesmo, o BNDES acredita que a gente pode se inserir de forma relevante na cadeia de eletrônica embargada. Tá? Obrigada a todos. Muito obrigado, EDC. Eu vou chamar agora o Gabriel Marão, que é o coordenador do Fórum Brasil de Competitividade e Internet das Coisas. Bom, como ele já disse, eu sou o Gabriel. Falar nas sequências, sempre alguma repetição é quase impossível que não tenha. Eu tentarei manter a minha estrutura de raciocínio. Bom, eu conheço de longa data meus companheiros aqui de mesa de debate. Provavelmente eu sou de mais idade, provavelmente não, certamente, do que eles, então eu posso dizer que eu os conheço há muito tempo e eles me conhecem há mais tempo proporcional da vida deles do que eu os conheço. O que é o fórum? O que eu pretendo dizer hoje aqui? Eu vou falar muito rapidamente do que é o fórum. Eu tenho 8 minutos inteirinhos, segundo, talvez eu estoure para 10, espero que não. Rapidamente, do que é o fórum? O que é a IoT? Só para ajudar a entender, para quem estiver chegando pela primeira vez, muito rapidamente, os desafios de fazer coisas para a internet, e eu pus aquelas recomendações ali com o ponto de interrogação, não é um erro, é difícil fazer recomendações. Então, eu vou falar algumas coisas, se vocês acharem que é uma recomendação, vocês seguem, senão fica só como um comentário. Muito bem, o fórum já existe há alguns anos, 3 anos, e já tinha um trabalho sendo desenvolvido antes. Nós nascemos, o Henrique Miguel falou, nossa, mas eu que estimulei aqui, nós nascemos fazendo junto, o fórum, lá para trás, do que uns 6, 7 anos, né, Henrique? Fazendo um evento grande, foi junto com o BNDES, o MCTI, e não existia o fórum ainda, para RFID. Era para a gente despertar a atenção, a necessidade e a importância de sistemas com identificação automática. Aí nós evoluímos e chegamos que o futuro, realmente, claro que engloba a internet das coisas, e nós estávamos, e a CEITEC, nesse sentido, é parceira do fórum aí desde o comecinho, como o BNDES, o MCT. Que a internet das coisas era muito mais abrangente, e a discussão do nome, embora a gente tenha decidido por um nome de internet das coisas, tem muita gente que gosta mais de computação ubíqua, de machine to machine, países, às vezes, o Japão gosta da pervasiva também, então tem um... Mas, de todo modo, o nosso foco, nessas visões e perspectivas que são daquele tempo lá, elas são de que a IoT seja compreendida como prioritária para um desenvolvimento sustentável do país, quer dizer, o foco está em que o Brasil pode e deve fazer mais, canais de financiamento, isso que falou a IDC, que consigamos fazer uma agenda estratégica de pesquisa e desenvolvimento para o país, para focar esforços, que as empresas, as instituições brasileiras participem mais dos organismos internacionais, principalmente de padronização, ou seja, nós temos que estar presentes no mundo, nós não podemos estar isolados do mundo. E que as empresas brasileiras possam participar em projetos consorciados internacionais. Isso está no começo da nossa história. Muito bem. O que é, esse resuminho simples, o que é a internet das coisas? Ela é algo que tem identificação automática. Aqui eu deixei em inglês, porque algumas das traduções, às vezes, perdem o sentido, a gente se perde na tradução. E também a discussão do nome. Ela tem consciência do ambiente em que está e tem acesso à rede. Isso aqui são os conceitos básicos do que tem que ser. Tem que ser um sistema, tem que ser uma coisa, quando estivermos falando de coisa, que possa ser identificada,
que possa interagir com o ambiente, ter consciência do ambiente e que tenha acesso à rede. Exemplo melhor disso, isso aqui a gente usa há muito tempo, esse slide, é a firma que a Google comprou no começo do ano, pagou 3,2 bilhões de dólares. Eu gosto de dar esse exemplo, porque ela pagou 3,2 bilhões de dólares para uma firma de 3 anos de vida, que fabrica um termostato. E vendeu, uma semana depois, a Motorola por 2,9. Para quem não sabe dessa informação, a firma chama Nest, N-E-S-T, e é uma transação deste ano. Muito bem. Esse termostato, ele é isso aqui. O que ele faz? Ele tem uma identificação automática, você sabe o que ele é, onde ele está. Ele tem consciência do ambiente, quer dizer, ele mede temperatura, e ele tem acesso à rede para se comunicar e poder interagir com o ambiente. E a internet das coisas tem que usar uma série de tecnologias, que a gente chama de tecnologias habilitadoras, que são o RFID, o NFC, código de barra, biometria, sensores, para essa parte física aqui. Tá certo? Então tem, e Cloud Computing, Big Data, Network Virtualization, e o Web Semantic, ela é recente nisso aí, mas é um dos problemas que surgiu com esse crescimento da internet das coisas aí. E que você precisa, que vai ser o ponto que eu pretendo, chave do que eu vou falar, é a questão da interoperabilidade. Bom, aqui o Escudeiro, a IDC, todo mundo já falou, mas, resumidamente, nós estamos partindo de milhões de nós para bilhões de nós. O celular, hoje, para quem acha que não tem bilhões ainda, já tem 2 bilhões de smartphones no mundo. Para os trilhões. E isso é a evolução da internet. Só. O que isso aqui traz, que eu tenho costumado dizer? Traz um imenso problema em todas aquelas tecnologias habilitadoras. Todas elas, na melhor das hipóteses, foram preparadas para milhões e estão começando a olhar em bilhões. A internet das coisas, a hora que fala disso, ela traz esse problema muito mais sério. Então, aqui, nós temos muita coisa. Muito bem. Aqui eu estou tomando emprestado também um slide do Gartner. Não sei se vocês já ouviram falar desse slide. Esse slide, ele entrou um pouco na moda esses últimos meses aí, porque a internet das coisas está aqui em cima. Desculpem. Este pontinho de cima aqui é a internet das coisas. Pelo primeiro ano, eles puseram internet das coisas aqui no pico. Mas note, isso aqui não é o pico de tecnologia. O ano passado, a Gartner pôs internet das coisas, aí que começou a ganhar atenção como uma das 4 tecnologias a serem observadas. Esse aqui é um outro tipo de gráfico. Se fala muito, se cria uma expectativa danada e tal, então ela acha que a internet das coisas já chegou no pico. Eu tenho a impressão que não chegou no pico ainda. Mas não é o pico de aplicações, é o pico de vai resolver tudo. A badalação no seu ponto máximo. Badalação deve ser meio antigo, mas eu não achei um termo melhor para traduzir o hype. Mas, então, o que é que eles dizem? Que daqui para frente, se chegou no máximo, nós vamos viver um período que vamos ficar ouvindo falar mal da internet das coisas. Não consegue atingir isso, não consegue atingir aquilo. Por que eu estou mostrando esse slide? Porque eu acho que ainda vamos ter mais um pouco de estar aqui no pico. Mas depois vem esse ponto, aí começa a se resolver os problemas, e aí vai chegar, aqui é onde ele fala o platô da produtividade. Quer dizer, quando chega num patamar que aí tem produtividade. E eles estimam que isso aqui, quem está por aqui no pico, está aqui, não vão enxergar aqui, leva de 5 a 10 anos para chegar aqui no patamar. Bom, o fórum tem como missão alertar de que isso é importante para o país. A internet, e investir na internet. Já faz 3 anos que a gente até usa esse nome e está falando. Quando eu vi esse gráfico aqui, eu achei que eu preciso começar a incluir isso aqui, que alertar que é importante, mas nós vamos viver um momento aqui que pode parecer que pegamos o bonde errado. O trem errado, né, gente? Bom, e por que vão aparecer essas... Porque você tem um monte de problema não resolvido. Você tem padrão de segurança, padrão que não está, aliás, não tão bem feitos,
não estão feitos e já existem vários. E já existe gente diferente tratando disso aí. Aspecto de segurança ainda não está bem resolvido, os preços estão caindo, tudo mais, mas não está bem resolvido que aplicações são boas. Problema de formação de recursos humanos, é claro que você tem isso aí. Nós não temos no Brasil, por enquanto, que eu saiba, tem um curso que foi dado nesse primeiro semestre aqui na Poli de Internet das Coisas, mas não tem ainda uma coisa. Bom, então você tem um monte de problemas que eu vou estar... E todos eles existem hoje. Só eles vão ser multiplicados por 1000, se você passar de milhão para bilhão. Se você passar de bilhão para trilhão, multiplica por 1000 de novo. E vai acontecer, imagine as redes, o que vai acontecer com elas, o volume de coisas. Já exigiu o IPv6 para a internet, para você ter endereços de todo tipo. Na área de identificação, no varejo, a GS1, que tem vamos dizer assim, o monopólio, talvez não seja um bom termo, mas que controla todos os códigos de barra de produto de varejo, ela precisou criar padrões novos também para atender isso, e assim por diante em cada coisa. Eu vou estar dizendo aqui, se vocês estão na inovação e querem fazer sistemas, a interoperabilidade talvez seja o principal ponto que vocês devem se preocupar. O debate é para ter os vários pontos. Eu resolvi trazer um ponto que eu achei que ninguém ia trazer, mas porque é parte do nosso discurso. A interoperabilidade eu, além de ser do fórum, tenho uma empresa pequena, nós participamos de um projeto da Comunidade Europeia, de nome Proga IT, cujo principal aspecto era discutir a interoperabilidade, menos como interoperabilidade, mais como é que você testa a interoperabilidade. Eu vou passar alguns slides aqui, que eu não vou falar, até porque o tempo não permite, mas para tentar mostrar para vocês que tem muita coisa sendo falada e sendo feita. Então, e esse aqui eu gostei dele, isso aqui eu separei do material do projeto nosso. Esse projeto a nossa empresa participou, então nós temos acesso. As tecnologias de sensores provavelmente são uma das grandes oportunidades para quem quer fazer sistema, porque a coisa é aquilo que está interagindo lá na ponta. Então, imagino eu que para este nosso interesse, a fabricação de chips, tem que estar muito ligado com sensores. E você tem uma série de aspectos, você vê que isso aqui está datado, mas nós estamos falando de que você tem vários tipos de sensores e vários tipos de tecnologia que vão estar vindo. Então, é quase impossível a gente dizer como é que vai ser o sensor daqui a 5 anos. O que nós sabemos é a importância dele vai aumentar. O sensor vai ser uma câmera também, vendo padrão de movimento? Claro que vai. Hoje já tem aplicações desse tipo. Então, o sensor não é necessariamente aquilo que a gente imagina como um sensor. Isso aqui é mais uma recordação que atingir interoperabilidade é um requerimento. Veja, é mais crítico, num certo sentido, do que padrão. Você pode estar fazendo sistema cumprindo os padrões e os sistemas não falarem. E a internet das coisas, a tendência da internet das coisas é que ela vá para sistemas críticos. Não é só, o Madog falou aqui da geladeira dele falando para o micro-ondas. Mas esse é uma brincadeira que provavelmente vira realidade, sei lá em que futuro. Mas a tendência, hoje, está muito mais nos smart cities e em aplicações que você pode usar. O Escudeiro falou da iluminação e você interligar e usar a rede. Então, se você faz sistemas que não falam com os outros, você perdeu a principal característica da internet das coisas. Por isso, eu estou insistindo na interoperabilidade. Bom, aí você tem várias camadas, que você tem as camadas de hardware, as camadas de software. Então, isso aqui, ela procura, é um slide simplificadinho, da aplicação até o nível físico, e data link, e aqui, naquele momento, quais estavam sendo, o Ciclopan já está aqui, já é antiguinho, mas isso aqui tem 1 ano e pouco. Então, você já tem alguns padrões, mas esses padrões vão estar surgindo. Bom, aqui é aquela mesma coisa mostrada de uma outra maneira, que você tem muitos níveis de interoperabilidade, do nível físico ao nível semântico, e depois você vai ter ainda alguns problemas organizacionais. Como é que você faz essa interoperabilidade? E o futuro da internet das coisas passa por isso aí.
Bom, tentando chegar ao fim da minha apresentação, que eu estou vendo que o Johnny já está nervoso, que eu estou passando do meu tempo muito. Isso aqui é um relatório da Economist que eu acho muito bom, porque ele diz o seguinte: tem muito mais coisa acontecendo do que você sabe que existe. Do que um evento como esse aqui, em geral, a gente descobre que tem muito mais coisas e que todo mundo, quer dizer, aqui nós estamos falando dos fabricantes de coisas. Esse artigo dele era para todo mundo. A internet das coisas não é só para os fabricantes de coisas. E mostra que está ganhando a importância. Aqui, e agora eu estou no final, esse é um slide que eu gosto muito também, é para tentar, mais uma vez, reforçar no que vocês forem fazer. Quase tudo vai ser a internet das coisas. Então, a imaginação realmente é o limite. Agora, o que ela é? Eu gosto dessa árvore aqui porque ela está com raízes nas tecnologias habilitadoras, nos padrões, e os galhos, os frutos, estão aqui, mas eles, se não tiverem essa alimentação comum, vai cair aqui a fruta. Quer dizer, você tem que fazer algo que interage e que se comunica. Se for uma ilha, não vai dar esse futuro que a gente imagina e que fala. Muito obrigado. Muito obrigado, Marão. A gente vai abrir agora para 3 perguntas, que eu vou fazer perguntas dirigidas ao pessoal da mesa, para a gente discutir. E eu gostaria depois que o público participasse com perguntas também para nós. A pergunta é: a maioria das empresas que participaram do espaço de internet das coisas são novas. Qual será a visão dos órgãos de fomento para essas novas empresas? Então, essa pergunta vai de encomenda para o Henrique Miguel e para a IRC, para discutir como que a infraestrutura institucional de fomento vai ajudar vocês aqui dominar essa internet das coisas. Porque é isso que todo mundo está falando, que vocês vão dominar o mercado, não as empresas de bilhões e bilhões de dólares. Johnny, vou responder rapidinho, que subiu a placa de 15 minutos já. É o seguinte: do ponto de vista governamental, a gente acredita que sim, deve-se estruturar, deve-se elaborar projetos estruturantes para apoiar essas iniciativas e apoiar também o desenvolvimento tecnológico e, mais do que isso, o desenvolvimento da sociedade nessa área. Esses projetos estruturantes, eu acredito que eles são fundamentais e, face às aplicações, as grandes aplicações que nós vimos aqui, são aplicações realmente de governo, são aplicações de Estado, melhor dizendo, aplicações que visam melhorar as condições de oferta de saúde, melhor condições de saúde, melhor condições de educação, a questão da energia elétrica inteligente, smart grid, as questões ambientais como um todo. A IoT realmente demanda projetos estruturantes. Como eles vão se dar, como eles vão se operar, é extremamente difícil. O que nós temos observado globalmente é que alguns países, algumas cidades, melhor dizendo, porque isso é outro complicador aqui no Brasil, esses projetos estruturantes vão envolver a federação, os estados, os municípios, e nos países mais desenvolvidos eles têm começado por bairros. Então, são projetos estruturantes localizados, no qual o governo se reestrutura com o cidadão participando, aquele bairro, aquela região. Então, nesse caso do IoT, é fundamental a existência de projetos estruturantes. Essa é uma visão que eu trago da experiência que a gente tem visto. Não há como se fazer diferente. E aí todo esse arcabouço tecnológico é utilizado, como o Manuel colocou muito bem, para suprir as necessidades dos sistemas que serão e que estão sendo implantados. Rapidamente, eu acho que serão projetos estruturantes. Deve-se ter, sem dúvida, o apoio à iniciativa privada e os mercados, sim, serão bastante diversificados, bastante difíceis. O desafio é muito grande, mas as oportunidades também. Bom, do ponto de vista de apoio às empresas que estão nascendo, então essas empresas de internet das coisas que estão fazendo desenvolvimentos,
Eu gostaria de dividir em empresas que, desde as empresas nascentes até faturamento por volta de 5 milhões de reais por ano e acima disso. Tá? Para as empresas que faturam até 5 milhões de reais por ano, a minha primeira recomendação é: tenha um cartão BNDES. Tá? Quem não conhece o produto, é um produto que revolucionou a relação do BNDES com as micro, pequenas e médias empresas do Brasil. O site é www.cartãobnds.gov.br e, assim, você pode ter um cartão BNDES tanto para pegar financiamento, então para comprar, então a empresa tem um cartão de crédito, como se fosse seu cartão normal, e você pode vender também as suas soluções através do cartão BNDES. Tá? Então, assim, os seus clientes podem ter cartão BNDES também. Então, acho que uma empresa que é muito pequena, ela tem que tomar um certo cuidado com o financiamento, gente. Assim, é natural, entendeu? Você tem que olhar para a dívida que você quer pegar e ver qual é o porte dessa dívida vis-à-vis o risco que aquele empreendimento te traz. Por isso, o primeiro produto que eu traria para uma empresa pequena é um cartão que fomenta, que te ajuda a vender, quer dizer, te ajuda a crescer. Tá? Existe um outro produto que foi lançado este ano, mais ou menos no final do primeiro trimestre, que se chama MPME Inovadora. Tá? Ele é um produto também indireto, que já está sendo operado pelas principais agências de fomento. Então, no Sul, pelo BRD, o BRD já está fazendo operação. Aqui em São Paulo, tem o Invest São Paulo que está fazendo. Quem quiser pode conversar comigo depois sobre isso. Mas é uma linha que financia, por exemplo, a folha de pagamento das equipes de pesquisa e desenvolvimento. Tá? É disso que estamos falando. Além de investimentos de reforma e todas essas coisas e computadores e tudo que for para fazer pesquisa e desenvolvimento. Dívida. De novo, gente, pequenas empresas, cuidado com as dívidas. Tá? Olha a sua empresa não só do ponto de vista tecnológico, mas também do ponto de vista financeiro. Né? Tenha um olhar pelo crescimento dela para que seja um crescimento saudável. Para empresas que faturam acima de 5 milhões, a gente tem aí a quantidade de produtos aumenta e a gente começa a ter também um ou outro produto que dá para fazer operações diretas com o BNDES também. Tá? Eu estou às ordens aí até o fim do dia também. Quem quiser pode falar comigo. Tem mais gente do BNDES na plateia também, tá? É só procurar pelos crachás. Muito obrigado, Erecê. Uma das perspectivas principais aí quando a gente fala de fomento é que quando você está falando de fomento, você está falando de pegar dinheiro emprestado. Isso que a Erecê falou realmente o banqueiro falando, cuidado, você vai pegar dinheiro emprestado, eu vou cobrar. Portanto, é claro que é uma via de mão dupla. Né? O fomento existe, porém, muitas vezes você tem que entender melhor aonde você está no mercado, etc. O que nos leva de volta, só vou estender, quero que as respostas sejam bem sucintas dessa pergunta em cima desse processo, eu vou retornar com o seguinte. O problema é identificar, então, né? Quer dizer, comentando aquilo que o Henrique falou na sua resposta, Henrique. Ok, projetos estruturantes de apoio a IoT. A gente acabou de ver que a IoT é um processo, inclusive o Gartner deixou isso claro, é um processo bastante pulverizado e que pode ser muito facilmente confundido com outras atividades, como, por exemplo, montagem de equipamentos, esse tipo de coisa. Então, o problema é como identificar. Né? Você, do ponto de vista de montagem desses processos, dos projetos estruturantes, etc., isso está sendo discutido? Esse aspecto de como identificar esses setores está sendo discutido? Sim, está sendo discutido. É que o momento político que nós vivemos hoje é um pouco complexo, difícil. Né? Mas eu te digo o seguinte, lá no Ministério da Ciência e Tecnologia, o ministro recentemente anunciou o que a gente chama de plataformas estratégicas, que serão plataformas do conhecimento, no qual já se inseriu esse tema como sendo uma das linhas que serão estudadas e avaliadas. A questão fundamental também, além desse ponto que você colocou, é escolher essas prioridades, ter algum foco. Então, nós precisamos realmente discutir internamente com o governo, de certa forma com a sociedade, qual o foco que vamos dar nesses projetos estruturantes. Se você perguntar para cada um aqui, cada um vai ter uma visão e uma opinião diferente. Mas, sem dúvida, eu acredito que a IoT é uma oportunidade muito grande
de termos soluções para a sociedade, porque eu também sou do setor de TICs. Então, nós temos feito, por exemplo, alguns projetos na área de rastreabilidade de mercadorias, que facilita o tráfego da mercadoria, que controla da produção ao varejo, à venda, o transporte da mercadoria, de forma que, pelo menos, não se pare caminhões e mercadorias na fronteira de um estado para outro. Só isso aí já representa um ganho significativo para o governo brasileiro. Então, tem algumas áreas-chave que já foram identificadas essas questões, né? E os projetos começam agora a ter andamento. Ok? Ok. Bom, parte da demanda vem da gente, que é a parte interessada, digamos assim. Eu vou pular para a próxima pergunta e a gente está com o sinal de 5 minutos. Na verdade, a gente vai atravessar um pouquinho a entrada do almoço. Eu vou pedir alguns minutos a mais para vocês, porque talvez seja interessante a gente ver. A próxima pergunta é uma pergunta para todos os participantes. Eu gostaria que vocês compartilhassem um pouco essa visão. A gente está vendo empresas dessa nova safra de empresas, por exemplo, buscando novos modelos de negócio, ou seja, modelos de negócio que utilizam estruturas tradicionais de fabricação, de desenvolvimento de tecnologia, mas também fabless, também sistemas em que o custo da produção e toda a fabricação do processo é uma barreira de entrada, então ele é visto como não um profit point do modelo de negócio, o modelo de negócio está depois desse processo. Enfim, estão surgindo novos modelos de negócio. O que vocês esperam ver de novos modelos de negócio? Quer dizer, o que vocês esperam ver nessas inovações em termos de como esses players, como esses atuadores, vão inventar a sua posição no mercado? Qual é, então, a visão do que você espera ver desses novos modelos de negócio? Eu vi que o Escudero já levantou a mão, então eu passo a palavra para você. Não levantei a mão, eu recebi o microfone aqui do moço de governo aqui, que eu acho que um ponto, eu vou chegar lá na resposta, mas essa é uma característica, né? Nós estamos falando, vamos tentar olhar por outro lado. O governo não consegue fazer tudo e nem deve fazer tudo. Nós estamos falando de um crescimento explosivo de oportunidades de negócio, onde o governo, se ele trabalhar mais em incentivar ou desburocratizar, ele vai ser até muito mais eficaz do que investir. Assim, os modelos de negócio que estão citados aqui, eles estão transformando completamente o negócio de ser um negócio de tecnologia para ser um negócio disruptivo, né, que a gente fala muito em inglês. Está virando completamente a canoa. O exemplo aqui da Nest é absurdo, né? Quem imagina que uma Motorola, fazendo a comparação que o Gabriel trouxe aqui, de 2,9 bilhões foi vendida e uma empresa de 3 anos de vida, uma startup, foi comprada por 3,2 bilhões. Então, acho que aí é que está o nosso ponto principal e como é que a gente abre a cabeça não só dos empreendedores aqui, mas de todo o país, né? Modelos de negócio que passam por dominar a tecnologia estão virando completamente o modelo de fazer negócio. Startups, o modelo de startups são extremamente importantes. E hoje, se você tiver uma startup que tem uma ideia boa e que tem uma aplicação clara, você não precisa de financiamento de governo, que normalmente é demorado por natureza, né? Então, acho que esse é o ponto. Como é que eu faço assim, que eu tenha mais laboratórios? Hoje, se a gente se pegar aqui com o pessoal que a gente debate do Embedded World, para importar um kit de desenvolvimento leva meses, anos, às vezes, e se custa 3 vezes o preço que eu compro na padaria no exterior, né? Então, esse tipo de coisa a gente tem que achar uma maneira de quebrar. As empresas que faturam até 1 milhão por ano não pagam imposto nenhum para trazer o que quiser, enfim, esse tipo de coisa. Nós temos que multiplicar o desenvolvimento para ter 5.000 vezes mais nerds, aí, nem sei se é essa palavra que se usa até hoje, do que a gente tem. E aí esse pessoal vai trazer novos modelos de negócio que vai completamente mudar a maneira com que se oferece. Se isso
for algo tão disruptivo que atrapalhe, ou seja, abra os olhos das grandes empresas, seguramente você vai ser comprado e com alguns bilhões você não vai precisar mais do apoio do BNDES, você vai desenvolver, aí você está falando aqui, eu acho ótimo, todos nós achamos ótimos, porque essa é uma maneira de ver diferente, de achar, papai governo, faça tudo por mim, né? Então, acho que esse ponto é extremamente importante. No fórum aqui, no começo, eu participei do fórum do Gabriel, esse tema vinha toda hora. Como é que a gente faz com que nós temos, assim, que dá uma ideia, que engenheiros não paguem impostos trabalhistas, porque o cara reduz a metade a folha de pagamento dele e vai incentivar todo mundo a estudar a engenharia. Agora, enfim, tenho que achar uma maneira de não querer burlar o sistema o tempo inteiro, então tem que ter uma regra. Esse tipo é mudar o modelo de negócio, como é que nós transformamos o Brasil no país do IoT. É uma visão de Estado, muito mais do que uma visão de nerds, de startups, mas uma visão muito mais abrangente para que a gente mude o modelo de negócio do Brasil nessa linha. Acho bastante interessante, quer dizer, essa é uma perspectiva de quem está do lado de lá da equação, né? Ou seja, do lado de cá, de todos nós. Né? Marão. Eu queria falar também, como fez o Escudeiro, um segundo antes. Eu vou tentar responder a sua pergunta, mas o Fórum está procurando colaborar, está redigindo um documento que tente ajudar. E tentar colaborar significa, não está redigindo sozinho. O Fórum procura representar a sociedade. Então, como disse o Escudeiro, ele mesmo já participou, o Henrique é de primeira hora, é do nosso conselho. E nós estamos tentando, não é fácil, preparar um documento que ajude nesse debate. Eu acho que menos do que dar respostas, o documento pretende ajudar esse debate. O que poderia ajudar o Brasil a aproveitar essa oportunidade? Ela existe, ela é real e vai acontecer, quer nós façamos coisas ou não. Para quem assistiu a palestra do Mad Dog, aí, aqueles números que ele falou lá, é verdade, a gente importa um monte de coisas hoje. Nós vamos sempre continuar importando. A diferença é que talvez a gente consiga estar exportando também num volume muito mais saudável e com conteúdo local. Também não adianta a gente não ter conteúdo. No que você falou de modelo de negócio, eu acho que a internet das coisas é difícil. E por internet das coisas, entenda o nome que vocês quiserem. Essa nova onda tecnológica que é disruptiva. Vai mudar os critérios. Então, acho que com certeza o modelo de negócio vai ser na base do pay per use, vai continuar sendo nessa base de algo que a pessoa está comprando naquele instante. E provavelmente vai ser, porque tudo vai estar mudando. A fabricação com tecnologia 3D, com as tecnologias aí que chamamos de internet das coisas na produção, vai chegar naquele ideal, não vai ser, o lote de produção vai ser em algum momento aí. Então, realmente, veja, isso é um sonho, mas nós estamos falando de 10, 15 anos, vai chegar. Eu assisti apresentações agora, no mês passado, em Londres, num evento de internet das coisas, lá o pessoal falando do novo chão de fábrica, que está sendo preparado, e tem tudo pronto, quer dizer, ainda do instituto lá, o Fraunhofer, na Alemanha, mas é tudo preparado, é o chão vazio, e aí todas as coisas lá andam, se mexem, pegam coisa, e considera que tem a pessoa fazendo coisas que não posso fazer. Mas isso vai mudar. A hora que isso pegar mesmo, muda o critério também, o modelo de negócio também para a produção e também para as coisas que cada um de nós vai ter. E, ao ser disruptivo, isso cria uma oportunidade para o Brasil. Porque o cara foi lá e falou, olha, vocês não vão gostar do que quem for de fábrica não vai gostar do que eu estou falando. O ideal para a fábrica é um galpão vazio. Por quê? Porque as coisas vão se ajustar conforme o que vai produzir. Ótimo, isso é muito ruim para quem já tem coisa. Mas se nós não estamos, é uma oportunidade para nós. Obrigado, Marão. Eu vou passar para a minha última comentário, que é um dos pontos que a gente está levando. Eu vou enunciar aqui. As coisas da internet das coisas incluem sistemas embarcados em nível de placa. Então, o sistema e o projeto de fomento e desenvolvimento da microeletrônica do Brasil está indo para frente e é um
um massivo sistema, um massivo esforço de muitos setores, mas há uma certa sensação nos desenvolvedores, e aposto que a gente vai encontrar um eco no que eu estou falando aqui em alguns presentes, que quem desenvolve sistemas em placa, ou seja, quem faz o projeto de sistemas que não levam microeletrônica e fabricação, está de fora da festa. E isso fala um pouco sobre o IoT. Não estou falando de montagem de sistemas somente, mas de empresas que são fabless de design de produtos. Essencialmente é isso. Isso é uma das atividades fundamentais que geram essas novas oportunidades de IoT. Alguns deles vão ser, inclusive, fabricantes, mas muitos serão designers, simplesmente. Quer dizer, como podemos fomentar o design de sistemas que não usam microeletrônica desenhada e fabricada no Brasil? Essa é uma pergunta real. Como ficam os players que projetam sistemas no Brasil, por exemplo, e fabricam em qualquer lugar? Por exemplo, fabricam fora, ou não fabricam dentro da própria empresa. A gente ultrapassou já 5 minutos do nosso horário, então eu gostaria, se possível, que o Gabriel, que o Henrique e a Irecê abordassem esse aspecto. Como que vocês veem isso? Eu estou errado nesse processo? Ou o que já existe é bastante suficiente para suportar as empresas que fazem projeto e design de sistemas de placa? Porque as taxas de importação, etc., falam uma história diferente para esse pessoal. Ok, Johnny. Não é realmente uma questão que se resolva numa resposta simples. Claro que não. Demandaria interação, demandaria entendimento dos gargalos, dos problemas que precisariam ser realmente equacionados. Mas eu te diria o seguinte, de uma forma geral, o esforço na área de microeletrônica, ele passa, obviamente, por atração de investimentos continuados na área de projeto, investimentos na área de fabricação, mas também disponibilização dessa infraestrutura para essas empresas que fazem seus projetos aqui e que poderão optar por desenvolverem seus componentes com maior integração ou não. Então, aí é mais uma opção para aquelas empresas que trabalham. Parte do esforço de microeletrônica que a gente está trazendo para o país também visa atender aos itens que são importados e que poderiam e que podem ser fabricados aqui com a visão de atendimento do mercado interno e exportação. Então, essa é uma explicação sucinta aí de por que o esforço também nessa área. Além de ser um mercado significativo e que a gente acha que o Brasil tem condição de participar. E é importante participar dessas correntes, desse fluxo internacional e mundial nessa área. Né? Microeletrônica é uma empresa de países de primeiro mundo, né? Assim como eu reputo que a indústria de eletrônica também. Só que ela não pode ser uma indústria só para o primeiro mundo, ela tem que atender a grande parte do mercado global. Em relação à sua pergunta, eu acredito que parte dos mecanismos e instrumentos hoje existentes, fora as questões que o Escudeiro já levantou aqui, nós teríamos condição de utilizar as legislações, as desonerações e os incentivos em prol dessa indústria que também desenvolve, tá? E que utiliza os chips que aqui também são fabricados. Não há nenhum impedimento para se utilizar um chip que o Ceitec desenvolveu, o LSTec, o Eldorado, o professor João Batista lá com a sua DH, não há impedimento para que se utilize esses chips também. Mas, obviamente, a IoT vai demandar uma quantidade muito maior, que não vai se começar, obviamente, se produzindo o chip inicialmente. Então, a dificuldade que nós temos hoje, objetivamente, é que os incentivos estão muito centrados no setor de TICs por si. E, como já vimos aqui, a ubiquidade, a pervasividade é imensa. Para isso, a resposta que eu teria é o seguinte: pode-se utilizar a lei do bem, a lei de inovação, no qual se deduz o que se investiu no projeto dessas plataformas, dessas placas, abatendo, então, determinados tributos federais que incidem sobre a cadeia, sobre as empresas, de uma forma como um todo. Outra possibilidade é utilizar também legislações equivalentes que os estados criaram para beneficiar o desenvolvimento científico, tecnológico e industrial, que não estão restritos ao setor de TICs. Tá? A questão que você coloca de projetar e fabricar fora é real,
Nós ainda precisamos melhorar muito a nossa área de prototipagem aqui no Brasil, a indústria de prototipagem. Isso é um business, é um negócio. Cada vez mais você vai precisar, talvez não o kit de desenvolvimento, mas o IP diretamente, né, trazer um IP que acelere o seu projeto para que ele chegue antes ao mercado e, em paralelo, você desenvolve seu dispositivo ou proprietário ou o que quer que seja, que também é importante no mercado globalizado para evitar cópias indevidas. Okay? Então, parte desse arcabouço já existe, mas os novos modelos de operação e de negócio, muito centrados em serviços, demandarão realmente outras medidas que precisariam ser elaboradas, e eu creio que em conjunto, pelo setor acadêmico, setor privado, governo e também usuário. O usuário também é importante. Claro. Bom, pessoal, eu gostaria de abrir para o público, por uma questão de respeito a vocês aqui, uma pergunta. Eu adorei a pergunta que acabou de ser feita, porque eu estava elaborando algo exatamente, assim, totalmente ligado com isso. Me veio à mente que recentemente foi aprovada uma alteração na legislação sobre o microempreendedor individual, né, e agora um engenheiro, um advogado, um médico pode abrir uma microempresa, né, ser um microempreendedor individual. E eu estava pensando, bom, de alguma forma, o governo poderia verificar, porque qual é o problema da internet das coisas? Atualmente a gente não tem exatamente uma noção do mercado, qual é o tamanho desse mercado. E quando tem um risco envolvido, se faz necessário ter investimento por parte do governo, seja com subsídio ou juros baixos, né? Então, o que o governo está pensando para fomentar esses engenheiros que estão saindo da faculdade e poderiam construir, fazer projetos envolvendo tanto design de produto quanto placas novas, para atender às necessidades do Brasil, né? Tem necessidades específicas. Como que o governo vai auxiliar através de subsídios ou financiamento de juro baixo, de forma a tornar esse risco menor para aquele que está começando, para o engenheiro que hoje em dia se forma e vai trabalhar numa consultoria ou então num banco, porque ele não encontra mercado atualmente, né? O ideal seria que ele conseguisse aplicar aquilo que ele aprendeu na faculdade. Um engenheiro eletrônico, um engenheiro de computação, pudesse já começar a projetar placas e inicialmente contratar a fabricação desses produtos no exterior, porque a gente não tem um mercado de fabricação bem desenvolvido no Brasil. Então, eu queria que vocês elaborassem um pouco mais a respeito disso. Peço desculpas por estar estendendo essa pergunta que já foi feita, mas é que eu acho bastante importante. Imagino que aqui tenha bastante engenheiros que têm interesse maior em saber como que o governo vai auxiliar os engenheiros do Brasil. Que para todo desenvolvedor um microempreendedor individual e tal, ele tem sempre que fazer a sua própria conta, né? Essa questão de quando tem risco o governo tem que participar, acho que assim, a gente pode discutir isso mais profundamente. Eu tenho dúvidas se o governo deveria participar de tudo, tá? Acho que o papel de governo é um papel de ter ações que vão fazer a estrutura como um todo, né? Mas, assim, os empresários, a experiência, pelo menos a nossa experiência lá, com o apoio de mais de 200 empresas de TICs, é que, assim, o cara tem que ter risco no negócio também, porque se eu pegar o risco dele todo, gente, o ritmo é outro, sabe? O ritmo é outro. Então, assim, o cara tem que estar, o controlador da empresa, o dono e tal, ele tem que estar com o patrimônio dele ali no risco. Tem que estar com o negócio dele ali, porque aí ele vai dar o sangue dele para fazer o negócio funcionar e também para retornar para a gente. Então, assim, onde é que a fabricação é feita, sinceramente, do ponto de vista do BNDES, a gente vê de tudo lá, é uma questão de análise de vocês, o grau de domínio que você quer ter da tecnologia, o que você quer fazer dentro, o que você acha que é estratégico, o que você acha que não é. E isso, qualquer financiador, qualquer apoiador, ele vai compreender a estratégia que você tiver desenhado, entendeu? O que é importante é que cada um que queira se empreender tenha este planejamento e essa visão de cima. Isto também é importante. Não adianta ir um dia após o outro, vivendo e fazendo as coisas do jeito que dá. É importante também parar, pensar e falar assim, não, isto aqui
é importante para o meu produto, isso aqui é importante para a minha solução, eu quero fazer. Isso aqui não é importante, eu vou comprar, eu vou não sei o quê. Isso aqui eu preciso ter rápido, eu vou comprar um IP de tal empresa. Então, assim, essa visão estratégica também é importante desde o início para o empreendedor individual. Tá? Eu acredito também que o SEBRAE tem mecanismos e instrumentos para apoiar uma iniciativa dessa natureza. A FINEP, mais recentemente, tem. E está sendo implementado agora, é o que a gente chama de Embrapi, que vai hospedar, vai incubar empresas e com recursos já disponíveis. Uma das preocupações que já foi aqui colocada, não assim explicitamente, mas que está oculta, é o tempo de análise, por exemplo, dos projetos nas agências de fomento. Isso nós temos lá do lado da FINEP, que está implementando um modelo mais ágil, o BNDES também, que é o FINEP 30 dias. Pelo menos se for dizer não, diz não logo e pronto, você parte. Mas também buscar outros mecanismos de participação acionária, de apoiar, preparar projetos para ser submetido a investidores. Então, tudo isso passa por uma melhoria que, eu repito, ainda é lenta, demora a chegar no mercado, mas está em andamento, está em processo. A Embrapi acabou de anunciar, ainda preliminarmente, mais 10 novos centros de pesquisa e desenvolvimento, cujo objetivo é parceria com o setor privado. E a diferença é que a organização, a instituição escolhida, ela já tem o recurso que ela tem que utilizar no desenvolvimento dos seus projetos, seu plano de ação. Então, isso vai facilitar a aproximação entre a empresa privada, a instituição de pesquisa e desenvolvimento ou o laboratório, para que o produto seja concluído no seu desenvolvimento e possa, então, chegar ao mercado. Então, eu creio que novos mecanismos, novos instrumentos estão sendo criados e estarão à disposição. E essa área dos projetos que nós tivemos notícia que foram submetidos, mais de uma centena, aproximadamente 2/3 foi do setor de TICs. Eu sou o senhor Henrique Oliveira Miguel. Henrique, na sua palestra, antes do painel, você falou sobre a cidade inteligente. O que compõe, quais são todos os segmentos, o que compõe a cidade inteligente e em quanto tempo que o povo do lado de lá vai ter acesso a essa cidade inteligente? Olha, o conceito de cidades inteligentes está ainda em evolução. Não dá claramente para dizer assim, uma composição ideal dessa cidade inteligente. Mas o seu objetivo é promover uma melhor qualidade e quantidade de serviços para a nossa comunidade, para nós usuários, cidadãos em geral. Isso passa, então, por exemplo, na área de energia, o fornecimento contínuo de energia de diferentes fontes que nos possibilite a melhor utilização dessa energia, poupar energia, se for possível gerar a nossa energia e fornecê-la à rede pública, tendo então a possibilidade de, ao mesmo tempo, ser ecologicamente correto e economizar os custos. Por outro lado, a cidade inteligente deve prover serviços para todos os cidadãos de uma forma mais eficiente, se possível automática e, se possível, também sob supervisão e controle. Isso gera um risco que é o seguinte: o cidadão vai estar sempre monitorado e supervisionado. É uma questão complexa. Mas aí a gente traz a seguinte pergunta: quem não gostaria de ter o melhor sistema de transporte, mais eficiente, mais integrado, sobre todos os seus aspectos modais? Quem não gostaria de ter a sua saúde monitorada? Tá? Quem não gostaria de ter o acesso, indicando, no caso de alguma necessidade, qual o melhor hospital a ser, então, acessado para que o paciente possa se dirigir? Quem não gostaria de antecipadamente receber a informação de que a sua saúde, sob um determinado ponto de vista, demanda cuidados? Então, tudo isso compõe um sistema completo de cidade inteligente. Sem mencionar a questão não só da infraestrutura básica, de água, de energia, tratamento reciclado de resíduos, segurança, a questão do lixo reciclado. Então, cidade inteligente seria a integração desse serviço completo que visa suprir o bem-estar da comunidade.
uma definição assim, teórica, mais intuitiva, é mais ou menos isso aí. E a importância de eventos como esse aqui no Brasil, qual é a sua ponto de vista? Olha, esses eventos começam a ocorrer a cada vez mais. Nós tivemos em março, a BNDES promoveu em parceria com o Fórum, um evento que visava exatamente um seminário que visou estudar o IoT e suas aplicações pelo mundo. Então foram trazidos representantes da Europa, da América, da Ásia, que trouxeram para a gente a visão que eles estão tendo das Smart Cities. Tá? Aí foram abordados projetos pilotos que estão em elaboração na Europa, no Japão, na Coreia, no Taiwan, nos Estados Unidos e aqui no Brasil também. Então as primeiras experiências de cidades inteligentes começam já a acontecer no país. Ok, eu quero agradecer a sua atenção conosco e eu espero que realmente isso seja um futuro bem próximo, né, para que todo mundo possa ter acesso a toda essa tecnologia o mais rápido possível, visto desde o ponto de vista, como você falou, do consumidor lá na ponta. Isso seria realmente muito importante, é o desejo de todos nós. A dificuldade que nós teremos como representantes do governo é estruturar a governança desse processo, que realmente não é muito simples. Demanda articulação entre os poderes, demanda articulação com a iniciativa privada, demanda o interesse do cidadão também. Por exemplo, a experiência que nós vimos no Japão, o cidadão participa e reconhece a necessidade de economizar energia, de ter o melhor demanda sempre que necessário, mas o menor consumo aliado às suas necessidades. Então é uma conscientização realmente generalizada, geral, mas muito importante essa consciência. Ok, muito obrigado pela sua atenção. Eu sou Quindecê Fraga, chefe de departamento do BNDES, no departamento DTIC. Tecnologia da Informação e Comunicação. Ok. Dentro do ponto de vista do governo, qual a importância de um evento como esse aqui no Brasil? Ele é para esclarecimento. Eu ouvi agora uma das suas respostas no painel entre vai entrar numa dívida, preste muita atenção na dívida que você vai entrar, na capacidade da sua empresa. E como vocês veem esse desenvolvimento e com que rapidez que pode chegar no Brasil se tornar uma realidade? Eu acho que esse desenvolvimento de eletrônica é uma oportunidade única para o Brasil se inserir novamente na cadeia de inovação mundial. E a gente vê um evento como esse como uma oportunidade de, primeiro, de apontar para os desenvolvedores essas oportunidades. Então, mostrar para eles que existem coisas ou existem produtos e soluções que podem ser feitas e que fazem parte, ou podem fazer parte da realidade deles e promover o crescimento. Esse é o primeiro ponto. Então, apontar oportunidades. O segundo é a gente educar esse público também. A gente entende que é um público que é muito ligado aos aspectos técnicos e que muitas vezes monta uma empresa, forma uma empresa sem conhecer o resto do todo que é ter uma empresa. Que não é só a engenharia. A engenharia é uma parte relevante, mas também é importante que se tenha governança, que se tenha controle financeiro, que se tenha aspectos comerciais, de marketing. Então a gente entende que o educar essas empresas quanto ao olhar para financiamento, de que modo o governo pode apoiar, de que modo o governo não vai apoiar eles. E esses são aspectos muito importantes desse tipo de seminário, eu acho. E de que modo o próprio consumidor vai estar recebendo esse produto lá na ponta e adquirindo o produto que praticamente vai ser o serviço. A gente vê hoje também e mostrar essa oportunidade que muitas vezes a gente vê que as empresas que desenvolvem essas inovações e o consumidor ele é surpreendido por aquela inovação, mas depois que ele gosta, aí ele quer cada vez mais, né? Então a gente tem no início do desenvolvimento tem um risco, né? A gente vê as empresas tomando um risco de desenvolvimento, mas depois se dá certo, se depois aquilo é assumido pelos consumidores como uma boa solução que facilita a vida das pessoas, isso tem um efeito de rede, tem um potencial de crescimento enorme, né? Durante sua palestra você comentou o pessoal da agroindústria que vem buscar suporte, o pessoal da agropecuária que vem buscar suporte. Então, qual é o segmento que está mais avançado nesse processo da internet das coisas?
Olha, a gente vê muitas iniciativas em agroindústria, lá dentro do banco, investimentos em TI para a agroindústria. A gente vê também muitas iniciativas de varejo, comércio e serviços. Cada vez mais a gente vê a automatização de centros de distribuição, de comércio online, e então a gente tem muitas iniciativas também em varejo hoje em dia. Sem falar na indústria automotiva, né? Porque outro dia eu aprendi que 90% das inovações dentro do mercado automotivo de hoje são feitas em eletrônica e em TI. O que é incrível, né? A indústria automotiva cada vez mais é uma indústria de TI também, né? Desculpa interromper, mas às vezes a gente entra num carro e o carro conversa mais com a gente do que a própria esposa. Exatamente. E isso se traduz na mudança dessas indústrias. Essas indústrias têm que aprender a lidar com a eletrônica também, né? Então a gente vê, assim, eu vejo um movimento muito já avançado em agroindústria, em varejo, comércio e serviços e também na indústria automotiva. Quanto tempo você consegue vislumbrar, devido a todo o processo de início, financiamento, implantação dos recursos, desenvolvimento de tecnologia e processos, é cidade inteligente no Brasil? Olha, na nossa visão, a gente já em até 5 anos vai ter diversos pilotos de cidades inteligentes instaladas no país, e eu vejo em 10 anos a gente já está abarcando, está pegando um percentual relevante das cidades brasileiras com algum nível de inteligência. Ok, muito obrigado, parabéns pelo excelente trabalho. Obrigada. Estou com o Johnny Doin, CEO da Grid Vortex Systems. Você falou durante a sua palestra sobre a importância da segurança nos dispositivos que são desenvolvidos e que essa responsabilidade é dos projetistas. Você poderia comentar um pouco mais sobre isso agora? Claro que sim, possível. A segurança operacional, quando você fala de dispositivos da internet das coisas, né? Dispositivos da internet das coisas são basicamente sistemas embarcados. O que é um sistema embarcado? É alguma coisinha com um microcontrolador, um software e baixo custo. Essencialmente são as 3 características principais de sistemas embarcados. Porém, ainda que sejam sistemas de baixo custo, esses sistemas estão cada vez mais envolvidos na infraestrutura que faz o mundo rodar. Okay? Então, um sistema ele pode controlar, por exemplo, uma iluminação pública. Ele pode ter um sistema controlando o brilho das lâmpadas na rua. Se esse sistema falhar por um problema de software ou de hardware, eu não posso abandonar a lâmpada apagada. Ele tem que falhar e abandonar a lâmpada acesa. E isso acontece em uma série de outros sistemas que estão ligados à infraestrutura. O sistema tem que falhar de forma segura. Essa foi a abordagem da minha palestra. E a responsabilidade de como fazer esses sistemas falharem de forma segura é do projetista. O engenheiro que faz o sistema tem que estar consciente de que o sistema que ele está desenvolvendo vai impactar em outras coisas que vêm depois dele. E para isso, ele tem que projetar a forma de falha do sistema. E isso é chamado de projeto para falha segura. Uma coisa que a gente, nas Grid Vortex, implementa em todos os nossos circuitos. É por isso que a gente pode falar disso com propriedade. Em que segmento de mercado está voltada a Grid Vortex? A Grid Vortex está voltada para os segmentos de Smart City e infraestrutura que envolve, essa Smart City e infraestrutura que envolvem os dispositivos inteligentes conectados pela internet. Essa é uma nova aplicação de tecnologia e a gente acredita na implementação correta dessa tecnologia, implementação dos novos padrões de comunicação da internet e que isso vai retornar para a cidade uma infraestrutura de comunicação sem precedentes, uma infraestrutura de comunicação e funcionalidade da cidade sem precedentes. É nisso que a Grid Vortex atua. Isso eu posso dizer que está na área do transporte, está na área da iluminação, está na área de sistemas de gerenciamento operacional da cidade. Poderia também pensar que está na área de medicina? Poderia pensar também que está na área de medicina. Esses sistemas, eles interagem todos. Então, as áreas de atuação, elas têm uma área de intersecção entre elas. Então, todas aquelas áreas que você falou, o transporte, o
consumo de energia elétrica, o consumo de água, a metrologia legal, a iluminação pública, a mobilidade da cidade e o sensoriamento da cidade em si, todas essas coisas são interdigitadas. Então, o que você faz num setor beneficia outro setor. E é essa lógica diferente que traz a cidade inteligente para o palco, para o centro do palco. Agora a cidade vai ser capaz de fazer coisas diferentes porque aqui tem uma iluminação pública inteligente. Ela vai expandir ainda mais porque aqui tem um sistema de comunicação entre os ônibus, entre os carros, enfim. Ou seja, as possibilidades de que a cidade melhore a sua vida por cada uma dessas implementações é uma possibilidade que está acontecendo já. Qual é a importância, do seu ponto de vista, de trazer eventos como esse cada vez mais assiduamente para o Brasil? Eu acho que é fundamental. Uma das coisas que a gente viu aqui hoje na ESC, muito embora os relatórios de performance econômica do Brasil, os relatórios de números de performance econômica industriais, sejam relatórios nesse momento pessimistas, porque a gente está com uma economia que deveria estar crescendo mais, o que a gente viu aqui hoje na Embedded Systems Conference, ou seja, um congresso de desenvolvedores de tecnologia, é que a gente tem uma massiva adoção dos engenheiros e das empresas que desenvolvem tecnologia para vir nesse tipo de congresso. E isso é um indicador sociológico, mas é um indicador importante. É um indicador que aquilo que está sendo gestado aqui hoje nesse mercado vai responder na economia daqui a pouco. Portanto, é cada vez mais importante você congregar essas pessoas, congregar as instituições. Isto é uma espécie de continuação daquilo que o BNDES fez no meio do ano, lá no Rio de Janeiro, em que ele chamou grandes players, grandes empresas para falar exatamente disso, internet das coisas. A gente está continuando essa discussão agora num ambiente completamente de engenharia. Isso é essencial que os players do governo, as instituições interessadas nesse processo e os engenheiros e o público sigam ao fim nessa discussão, porque isso é muito rápido e isso precisa continuar. Essa rapidez, a EDC comentou 5 anos, alguns planos pilotos já rodando com quase a pleno vapor em algumas cidades importantes aqui no Brasil. O Henrique de Oliveira comentou mais ou menos 10 anos de poder estar sendo implantado definitivamente dentro da sua visão do negócio, seu conhecimento mundial. Quanto tempo você acha que nós vamos poder sentir lá na ponta esse desenvolvimento aqui no Brasil? Eu acho que quem define, pelo menos aqui no Brasil, são quem é que vai ser quem serão as primeiras empresas a absorver os riscos, fazer os investimentos e obter as vantagens de ser os primeiros. Né? A gente viu isso em grandes projetos de rodovias, a gente viu isso em grandes projetos de infraestrutura, e as margens dos primeiros investidores são bem maiores do que as margens depois que o mercado fica competitivo. Né? Então, isso a gente espera que aconteça também na infraestrutura de cidades inteligentes. Os primeiros absorvem o maior risco, mas também têm os maiores ganhos. Esse é um poderoso motor, é onde a curva vai começar a ir para baixo. E esse é um grande motor. Aquelas empresas que absorvem o risco inicial empurram o mercado. Eu acredito que nos próximos 5 anos, no Brasil, a gente vai ter uma revolução de cidades inteligentes, porque a tecnologia está aqui, as empresas estão organizadas e os negócios estão maduros. Portanto, agora está na hora das empresas que assumem o primeiro risco entrar nesse processo e fazer os investimentos necessários. E isso vai acontecer. E depois disso, Mercosul, Pacto Andino, Latinoamérica todinha, claro, o Brasil vai estar na cabeça de todo esse desenvolvimento, tanto eu como em todos os negócios. Possivelmente, o Brasil é um país continental, um país muito grande, que tem um saudável mercado interno e, em termos de projetos governamentais, uma grande quantidade de projetos estruturantes, projetos governamentais. Então, o Brasil não depende muito dos estímulos externos ou dos suportes externos, mas com certeza é um player que vai assumir a sua dimensão continental. Ok, muito obrigado e parabéns pelo painel, pelas excelentes perguntas e pela sua palestra hoje. Muito obrigado, Priscila.